vídeo, tá? Porque tá ficando pesado demais. Se qualquer coisa, quem tiver saudade de me ver, é só falar. Ah, meu Deus, como tá pesando esses vídeos, tá horrível. Vamos lá, dados absolutos e relativos. No estudo sobre formas de apresentação de dados estatísticos, principalmente quando se planeja proceder a uma análise exploratória ou descritiva para uma variável, será mostrado que, em muitos casos, pode ser mais conveniente a apresentação dos resultados na forma relativa ao invés da forma absoluta. Professor, traduz, resumindo. A forma relativa, ela tende a ter uma maior facilidade, tá, na compreensão e na expressão. Tá? Vamos entender o que é cada uma. Dados absolutos. Dados resultantes da coleta direta da fonte, sem qualquer outra manipulação a não ser a contagem ou medição da característica ou fenômeno em estudo. Normalmente requerem a especificação da unidade de medida da variável ou objetos pesquisados. Dá um exemplo. Vou fazer um levantamento da cor dos olhos dos indivíduos. O cara diz assim, não, tem 10 com os olhos pretos, 5 com os olhos castanhos, um com olho azul e outro com olho verde. Isso é o dado absoluto, é o dado grosso. É do jeito que você do jeito que você chega com a informação, você só conta e diz quanto é que deu de cada um. É praticamente um processo de contagem, né? Como ele falou aqui. É praticamente um processo de contagem. Identificar o resultado contando quantas pessoas responderam que tinha olhos pretos, 10. 5 responderam que tinha olho castanho, 5. Né? Você vai somando lá, juntando cada um dos indivíduos. O que são os dados relativos? São os resultados de comparações, né, que se estabelecem entre os dados absolutos. Resumindo, advindo dos dados absolutos. Objetivo é realçar ou facilitar comparações entre quantidades e são normalmente expressos por porcentagens, índices, coeficientes e taxas. Desses aqui, qual é o que eu vou trabalhar com vocês? Porcentagem. Porcentagem a gente vai trabalhar pra caramba, tá? Índice, coeficientes e taxa, eu vou só mostrar o que é, não vou cobrar. Ok? Aí, para não se aprofundar muito e não ficar misturando tanta coisa. Isso aí vocês vão ver em outras disciplinas. Tem disciplinas só para índice, tem disciplinas só para taxa, vocês vão encontrar isso no futuro de vocês, certo? Então, como é que funciona a questão do dado relativo? É uma expressão, vamos facilitar, vamos voltar para o exemplo dos olhos, vou até mudar os números para facilitar a conta. 10 pessoas com olhos negros, 5 castanhos, 3 verdes e 2 azuis. Né? Somou todo mundo, dá o quê? 20 pessoas. Se você ficar conversando aqui e a gente parar para analisar o que isso representa, é difícil dizer que isso representa alguma coisa, digamos assim, expressiva a olho nu. Um tem 10, outro tem 5, outro tem 3, outro tem 2. Mas se a gente transformar isso em porcentagem, a gente já sabe que, por exemplo, 10 de 20 vai ser o quê? 50%. Então, 50 pessoas têm olhos pretos. 5 pessoas têm olhos castanhos. O que isso representa? 25% das pessoas têm olhos castanhos. É mais fácil entender o que é 50% e o que é 25%. Tá? Mas é bem mais fácil mesmo. Então, qual é a minha preocupação? Né? Que vocês sempre busquem estar usando dados relativos. O que são dados relativos? Na maioria das vezes, né? São dados representativos e que a gente vai trabalhar essencialmente com porcentagem. Para quem não sabe, tem aqui a contazinha de como você está identificando a porcentagem de cada coisa. Por exemplo, na questão 4 lá da passada, por isso que eu disse que vocês podiam responder de qualquer jeito. Eu sabia que ia ter isso aqui. Quando professor, eu não lembro como tira um percentual de alguma coisa. Tudo bem, tá aqui o material, a gente vai desenrolar agora. A questão estava lá para ver quem soubesse fazer ótimo, quem não soubesse se prender agora aqui nessa explicação, tá bom? Então vamos lá. Porcentagens, que é o que mais nos interessa. Não deixem passar isso aqui sem vocês entenderem, pelo amor de Deus. Úteis quando queremos destacar a participação de uma parte no todo. Se lembra aquele esqueminha que eu disse? Dividir a parte pelo todo. Vem disso aqui, tá? Formalmente, porcentagem é uma razão cujo consequente, né, o denominador, é 100. Se P é porcentagem, P minúsculo é porcentagem, P maiúsculo é o valor da parte e B é o valor do todo, ou a base. Né? Então, fica a definição. A parte, né, aqui é o que ele fala, certo? E B a base, para você identificar a porcentagem. É aquela conta que eu disse, a parte dividida pelo todo. Vamos fazer isso aqui na prática, para tentar entender o que é esse B e o que é esse P e o que é esse B.
tá? Matrículas nas escolas. Então, a gente olha aqui. Primeiro grau, foram matriculados 19.286 alunos. Segundo grau, 1.681 alunos. Terceiro grau, 234. Obviamente que a só total de alunos 20 matriculados, né? 21.201 alunos. Obviamente que ao olhar para isso, a gente faz, é fácil entender que o primeiro grau aí é onde tem mais alunos, certo? Mas isso representa quanto dentro de um todo? Então, se lembra aquele esqueminha que eu disse, eu descobri a parte dividido pelo total? Então, vamos lá fazer, ó. Quanto é que esses 19 mil representa? Ela é a parte que me interessa, e eu vou dividir pela base, né? Que é o total. Então, ó, 19.286 dividido por 21.201, tá aqui, tá? Ó. Ele mostra que eu passo a passo da conta. 19.286, parte interessada, dividido por 21.201, que é o total. O resultado que aparecer, pessoal, faz vezes 100, que é para poder jogar o símbolo percentual na frente. Então, deu aqui, ó, 90,96%, ele arredondou aqui para 91%, certo? Segundo grau, como é que a gente faz a conta? A mesma lógica, parte dividido pelo total. Como é que vai ficar, então, a parte interessada? 1.681, dividido pelo total, que é 21.201, o número que aparecer, vezes 100. Vai dar 7,92, e ele arredondou aqui para 7,9. A gente não precisa arredondar, tá? Podem trabalhar com o número que aparecer aqui, que não tem problema. Terceiro grau, mesma coisa. Parte que lhe interessa, 234. Vai dividir por quem? Pelo total, que é 21.201. 234, parte interessada, dividido pelo total, 21.201, vezes 100, 1,1 ou 1,1%, tá? Deu para entender, pessoal, como é que vocês extraem o percentual dentro de uma tabela, dentro de um conjunto de informações que você quer descobrir o valor de cada parte? É como aquela questão 4 que a gente viu, né? Questão 5, desculpa. Como é que eu faço para descobrir quanto é 9 dentro de 60? Parte interessada, 9, dividido pelo total, que é 60, vezes 100. A resposta lá deu 15%. Deu para entender como é que funciona esse cálculo aqui, galera? Quem não entendeu, avisa que a gente repete aí quantas vezes for preciso, tá? Leandro, Oi. no caso, dados absolutos seria 21.201. Pronto. O que, que seriam os dados absolutos? Ótima pergunta. Perfeito. O que, que seriam dados absolutos? Se a questão fosse, se acabasse aqui sua tabela. Ó, a sua tabela, se vier só até aqui, é uma tabela composta por dados absolutos. São dados que não tem nenhuma outra representatividade. Continuando a sua pergunta e acrescentando. Então, o que, que são os dados relativos? Ó, aqui. Dados absolutos até aqui, né? Até a quantidade apenas expressa de uma forma de contagem. Aqui o cara contou, né? Contou quantos alunos foram para aqui, quantos alunos vieram para cá. Então, quando é que se transforma em dado absoluto? Desculpa, perdão, em dado relativo, quando a gente fez aqui, por exemplo, uma representatividade em percentual. Excelente colocação. Dados absolutos, advindos apenas de contagem. Dados relativos, quando você consegue transformar ele em uma maneira de facilitar a compreensão. Vamos supor que não existe essa coluna aqui do meio, né? Tenha só assim, ó. Primeiro grau, 91% dos alunos. Segundo grau, 7,9% dos alunos. Terceiro grau, 1,10%, 1,1% dos alunos. Total, 100%. Certo? Então, essa coluna aqui do percentual representa dados relativos e o que advém aqui da contagem, o número de alunos, dados absolutos. Ok? É exatamente o que você perguntou. Então, relativo seria, no caso, de porcentagem. Isso. Quais são as possibilidades de dados relativos que a gente vai trabalhar? Porcentagem, índices, coeficientes e taxas. Mas de vocês eu só vou cobrar a porcentagem porque vai estar presente em todas as questões, tá? Então, índice, coeficiente e taxa, eu vou deixar mais para frente, porque vocês vão encontrar isso em outras disciplinas, entendeu? Eu vou mostrar aqui o que é, mas na prática mesmo, eu não vou colocar esses três. Eu vou só demonstrar. Na prática, a gente vai ficar em porcentagem, que é onde vai estar a maioria dos nossos exemplos. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Ó.
Os valores dessa nova coluna nos dizem que para cada... Isso aqui é uma maneira de enxergar também, tá? Você encontra muito isso aqui em livro. Eu não gosto muito não, mas vamos lá. Os valores dessa nova coluna nos dizem que de cada 100 alunos na cidade A, 91 estão matriculados no primeiro grau. 91% representa 91 alunos de 100, né? 8, aproximadamente, que 7,9 ela arredondou para 8, né? De cada 100 alunos, 8 estão no segundo grau e de cada 100 alunos, 1 está no terceiro grau. Aqui ele encontrou uma maneira de representar as quantidades demonstradas nessa tabela, ok? O emprego da porcentagem é de grande valia quando é nosso intuito destacar a participação da parte no todo, né? Então, destacar aqui o que cada um representou dentro de um total de 21.201, que a gente chamou de 100%, tá? Vamos evoluir o exemplo, né? O que ele vai dizer aqui? Qualquer coisa é só falar, tá, pessoal? Não deixem de perguntar. Ele agora vai fazer um comparativo. Olha o que ele fez aqui agora. Número de alunos, agora ele vai comparar a cidade A, que a gente já conhece os dados, com a cidade B, né? Ó, cidade B, primeiro grau, 38.660. Segundo grau, 3.399. Terceiro grau, 424. Total de alunos, 42.483. Então, assim, ele meio que dobrou aqui, na cidade B, ela meio que tem mais do que o dobro, né? Do que a cidade A. Aí fica aquela pergunta, como danado eu vou comparar a escola, os alunos, desculpa, da cidade A com os alunos da cidade B? Não tem como eu comparar, são quantidades muito distantes. Então, nessa hora de realizar a comparação, a gente corre para o percentual também. Olha o que ele diz. Qual dessas cidades tem, comparativamente, maior número de alunos em cada grau? Então, óbvio que aqui, no B, ele tem mais nos três, né? Mas se a gente for comparar, como é que a gente compara? A única forma de comparar de uma maneira digna, justa, né? É fazendo o cálculo da porcentagem de cada um. Como o número total de alunos, como o número total de alunos é diferente nas duas cidades, não é fácil concluir a respeito usando os dados absolutos. Resumindo, o que são os dados absolutos? Esses aqui que são apenas advindos de contagem, né? Porém, usando as porcentagens, tal tarefa fica bastante facilitada. Assim, acrescentando na tabela anterior as colunas correspondentes às suas porcentagens. Então, esse 91, esse 7,9 e esse 1,1, a gente já calculou na passada. Como é que a gente vai calcular, então, esses outros? Mesmo esqueminha, ó, parte interessada. 38.660 dividido por 42.483 vezes 100 vai dar isso aqui, ó, 91,0. 3.399 dividido por 42.483, parte interessada dividido pelo total, vezes 100 vai dar 8%, né? E 424 dividido por 42.483 vezes 100 vai dar 1%. Então, se professor, está idêntico. O que ele concluiu aqui agora, então? O que nos permite dizer que, comparativamente, contam praticamente com o mesmo número de alunos em cada grau. Então, independente da cidade B possuir, evidentemente, mais alunos do que a A, quando a gente compara os dois, eles possuem a mesma proporção, eles estão equivalentes, né? Então, não existe um desvio, não existe um distúrbio, digamos assim, nos percentuais das cidades. Elas estão proporcionais, pois praticamente apresentam os mesmos números, tá? Professor, poderia ser diferente? Poderia. A gente pode só substituir aqui. Ao invés desse 38, manda aqui um 43. E tudo vai se transformar, né? Todos esses dados aí vão mudar aí significativamente, ok? Deu para entender, né? Qual é a vibe da porcentagem? Leandro, Oi. pode passar de 100% quando somar Nunca. as porcentagens, Nunca. Passou de 100% está errado, certo? Vai mas acontecer menor. pronto, já ia falar. Vai acontecer muito de você encontrar assim, 99,98, 99,99. Ficou um pouquinho mais distante que isso, provavelmente vai estar errado. Tanto que eu acabei de falar, eu falei aqui há pouco tempo, dizendo assim, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Bem rapidinho. Tanto que eu disse há pouco tempo que não realizassem arredondamentos, não foi? Por que eu não quero que realize arredondamento? Deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu abrir uma tela aqui de Excel, que é mais fácil de mostrar. Por exemplo, vamos criar uma situação aqui.
de 0 a 1.000, a 1.000, a 1.000. Vou botar aqui a 1.000. Oxente. 0 a 1.000. Vou explicar já, tá? De 1.000 a 2.000. De 2.000 a 3.000. Mais de 3.000. Deixa eu botar aqui um exemplo. Droga. Salário. Quantidade. Percentual. Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui, só para explicar. Vamos supor que eu fiz uma entrevista na rua, certo? E perguntando sobre o poder aquisitivo, sobre o salário de cada dos indivíduos. Entre 0 e 1.000 reais, disseram que 587 pessoas responderam que ganhavam nessa faixa. Entre 1.000 e 2.000, 683 e 2. E entre 2.000 e 3.000, 329. Aí você faz aqui, beleza, professor, mas o que isso aqui representa? É um pouco estranho, né? Trabalhar assim. Então, o que os percentuais vão trazer? Como é que a gente encontra o percentual de cada um? A parte, 587, dividido pelo total, 1.598. Resultado, vou deixar esse número aí, tá? Você viu que eu não fiz vezes 100 ainda, eu só fiz o primeiro passo da divisão. Vamos para o próximo. 682 dividido por 1.598. Deu isso aí. 329, dividido por 1.598. Ó, vocês estão vendo que todos eles dão números extensos, tá? Então, qual é a problemática? Às vezes, o aluno pega só os dois primeiros dígitos. Eu vou pegar aqui só 0,36, aqui só 0,42 e aqui só 0,20. Isso aqui, eu vou multiplicar por 100, que é para eu ter um percentual. Isso aqui vezes 100, deu 36%. Esse aqui deu 42% e esse aqui deu 20%. Quando a gente somou tudo, olha o que deu. Total, 98%. Está errado. Está totalmente errado. Por quê? Porque você ignorou as demais casas, né? Não fez o arredondamento adequado, consequentemente gerou aí esse transtorno no final. Então, o que eu aconselho sempre? Quando você dividir 587 por 1.598, você já manda isso aqui, ó, o número que aparecer. Você nem escreve, já faz vezes 100. Olha o que deu, deixa aí. Chegou o segundo, mesma coisa, vezes 100. Chegou o terceiro, vezes 100. Aqui, você está vendo que vai ter aqui números extensos que talvez você tenha uma certa dificuldade para trabalhar. Então, vamos ver aqui agora o que aconteceria se a gente retirasse só os dois primeiros números depois da vírgula. 36,73. 42,67. 20,58. Somou isso aí, 99,98. Aí você olha para mim e faz, professor, tá errado? Tá não, meu velho. Eu vou considerar. Tá? Na prática tá errado, mas eu vou considerar na sua questão. Agora, isso aqui, 99,98, tá certo. Agora, esse 98 aí, tá errado. Certo? Então, é muito diferente você dizer que uma conta deu 99,98% e outra que deu 98%. Cadê os 2% aqui? É diferente de você perguntar onde está 0,02%. É totalmente diferente a pergunta. Né? A preocupação é totalmente diferente. Então, dentro de porcentagem, sempre que vocês forem fazer o cálculo, sigam essa lógica aqui. Ó. Parte dividido pelo total, o número que aparecer na calculadora, vezes 100. Professor, o que eu faço com essa porrada de dígitos? Que, por sinal, são mais dígitos, tá? Quer ver, ó? Tô dizendo? Deixa eu só ver quantos dígitos seriam. Ó, aqui. Esse seria a quantidade de dígitos reais. Ó. Aqui, tá vendo? Então, assim, para você não ter que esquentar com esse monte de dígitos, né? Numa questão como essa simples, que não requer, vão ter questões que eu vou exigir aqui. 4, tá? 5, 6 dígitos depois da vírgula. Não é o caso. Quando acontecer isso, eu vou explicar bem direitinho. Então, nessas situações aqui, dá para extrair só 2 depois da vírgula e a diferença vai dar pequenininha.
Tá bom? Ah, professor, se eu quiser arredondar? Se você quiser arredondar, por mim não tem problema. Desde que você arredonde da maneira correta. Ó. O 73 vai ficar 73, o 67 vai se transformar em 68 e o 58 vai se transformar em 59. Ó. Exatamente como eu falei. Tá vendo? Ó? Esse 67 aqui ficou 68, esse 58 ficou 69. Por quê? Porque ele arredondou e se você somar tudo aqui, ó, vai dar os 100 bem bonitinho. Tá? Você pode fazer o arredondamento, se você aplicar o critério correto, eu vou entender. Mas todos os números que vocês me apresentarem nas minhas questões devem aparecer pelo menos 2 dígitos após a vírgula. Menos que isso, eu já considero errado. Tá bom? Ah, professor, se fosse 36,00, tudo bem. Aí você pode botar o 36, né? Você não precisa desse 00 depois. Tá? Então, sempre que tiver dígitos após a vírgula, coloquem pelo menos 2. Deu para entender aí, pessoal, o que eu vou precisar de vocês? Deu, né? Deu. Pronto. Então, aqui, ó. Dado absoluto, dado relativo. É só isso? Só isso, pessoal. Tá? Somente isso. Eu vou querer aqui as quantidades, tá bom? A proporção de cada um. No caso aqui, o certo, né? Vou mandar bala aqui. Tá respondida aqui a questão. Opa! Só botei. Aqui, ó, é a resposta mais adequada seria essa daí. Tá certo? Mas faltou uma besteirinha, faltou 0,02, sem problema, tá? Vai ter sim, Nádia. Se você abrir aí o material, ó, vou voltar aqui para o material. Tudo que eu falar tem exercício, absolutamente tudo. Nada que eu faça aqui vai ficar sem exercício. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui para o material. Aqui. Ó. Eu ainda vou falar sobre índice, sobre coeficiente, vou só apresentar o que é, vou apresentar taxas também. E depois vem os exercícios, tá vendo? Exercício, exercício, tá vendo? Exercício. Tudo que a gente fez tem exercício na sequência. Chegou no dia, professor, achei poucos exercícios. Não tem problema. Na mesma hora eu coloco mais um, mais dois. Quanto mais você precisa. Ok? Oi. Imagine o caso desses exercícios para responder os que são referentes à porcentagem.